A gente nem está totalmente na presença de Deus só pela fé, como só pelas obras. É uma junção. A fé nos leva a fazermos as obras para Deus. Exato. Ela nos faz olhar com amor para o nosso irmão, levar uma palavra para o nosso irmão que está precisando. Ela nos faz andar de acordo com o que Deus tem a falar aos nossos corações. Agora eu quero que você fale um pouco, eu falo muito, mal de professor, né? Fale e traga essa palavra rica aos nossos corações. Amém, tia. Porque a senhora, complementando o que a senhora falou, né, que é o versículo que a gente colocou, ele até fala, Tiago fala em capítulo 2, versículo 18, mas alguém pode argumentar, né? Uns têm fé, outros têm obras. Mas mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a fé, né? Então, o que eu quero comentar aqui, falar com vocês e com a senhora e todo mundo presente, eu vou falar 5 pontos importantes que a gente tem que ter pela fé. Porque assim, é a consequência. A fé, ela traz 5 pontos extremamente fortes para a gente. E são esses 5 pontos que me tocou muito quando eu fiz o seminário de teologia da Carisma. Ele fala disso, o pastor, não lembro o nome, mas é maravilhoso. E eu vou começar falando aqui com vocês, quem puder anotar, né, ter um bloquinho e puder anotar é muito importante, tá, gente? E qualquer coisa também a gente Anota aí, pode... a Alice, a irmã Eliane está nos acompanhando, é muito importante mesmo. Vão aí, Pai do Senhor, nós agradecemos. Amém, obrigada, gente. Depois a tia pode ir no Conversa Cristã compartilhar as passagens. Depois eu vou mandar as passagens também nos issues para todo mundo reforçar lendo as passagens, tá bom? Amém, muito bem. Amém. Bom, gente, a primeira coisa é que a fé é muito forte, segundo o Pedro fala, que a fé ela é preciosa. Ela é tão preciosa que ela é mais simples que ouro. Em 1 Pedro, ele fala que a fé é muito preciosa que o simples ouro, né? Ela é muito valiosa. E 2 Pedro fala que ela é preciosa, no caso, Deus nos deu essa fé. Não, nós não temos essa fé natural, foi algo divino que Deus nos deu, né? E ele fala, eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escreva esta carta a vocês. Detalhe, ele está escrevendo a carta a todos os cristãos do tempo, né? Então a gente que é cristão hoje já pode considerar essa carta para a gente, tá? E ele fala a toda a casa de vocês que por causa da bondade do nosso Deus Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a nossa fé é tão preciosa de uma forma que nos iguala. Nós, irmãos, somos iguais perante a nossa fé. Olha que Amém. maravilhoso, né? Pedro iguala isso a ele. Imagina aí, a gente poder se igualar a Pedro, poder se igualar aos apóstolos. Aí a gente fica lendo as histórias dos evangelhos e fica pensando, meu Deus, é tão bom esse apóstolo ficar perto de Jesus, né? A gente tem até essa vontade de ficar perto de Jesus. E como é que a gente fica? Tendo fé em Deus, tendo fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que ela é preciosa, por isso que ela é maravilhosa. Ela é maior que ouro. Esse é o primeiro ponto, gente, da fé. Ela é preciosa, tá? Além de nos igualar, de colocar todos nós no mesmo propósito, numa e outra. Salvação. Como é que a gente atinge a salvação? Com a fé. Por isso que ela é preciosa. Isso é o que Pedro já começa falando. O segundo ponto da nossa fé é que ela é o nosso estilo de vida. Como assim estilo de vida? A carta de Paulo em Romanos, ele fala que a gente tem que viver através da fé. Em Romanos 1, versículo 17, pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Como é que Deus nos aceita? É por meio da fé, do começo ao fim. Então não adianta a gente ter fé só de manhã. A gente tem que ter fé de manhã, de tarde e de noite. Entendeu? Em casa, na escola, na faculdade, É na rua, no trabalho, todo em todo tempo, canto. todo canto a gente tem que ter fé. Ele fala que é isso que Deus nos vai se aceitar através da fé, né? As escrituras sagradas falam: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então não tem outra forma de Deus nos aceitar, é através da fé. Paulo falou aqui. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele reforça. A carta aos Hebreus, chamada Hebreus por quê? Porque nasceram de judeus, certo? Por isso que eles são chamados de Hebreus.
ele fala, e todos aqueles que eu aceito, ou seja, temos fé, Deus nos aceitou, ele dá o quê? Terão fé em mim e viverão. Viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Então, primeiro que Deus tem que nos aceitar através de como? Através da fé. Ele nos aceita. E quando a gente sai da fé, ele fica triste. Ele fica triste, gente. Olha aí, quando a gente fica longe de Deus, quando a gente tira a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus fica triste com a gente. Hebreus, ele fala. Então, e detalhe, ele cita a Escritura Sagrada. A mensagem é essa. Em Hebreus também, capítulo 2, versículo 4, os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Então, a fé, além de ser preciosa, ela tem que ter nosso estilo de vida. A gente tem que ter de manhã, de tarde, segunda a segunda. E outra, somos pessoas corretas, tendo fé em Deus. Nesse momento, Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4, tá? Não é Hebreus, é Abacuque. Abacuque faz uma oração. Quem não leu Abacuque, eu aconselho ler. É maravilhoso, é bem curtinho. Muito bom. É muito bom. E Abacuque, a gente se identifica muito com ele, porque ele questiona Deus, ele fica perguntando para Deus por que certas coisas estão acontecendo. E nesse momento, Abacuque está tendo guerras e os cristãos estão perdendo. Né? Nesse momento, a Babilônia está dominando tudo e ele começa a questionar a Deus. E aí, Deus fala, os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Então, até no momento de guerra, nesse momento de pandemia, nesse momento louco que a gente está vivendo, a gente não pode perder nossa fé. Primeiro que Deus fica triste. Segundo, a gente vai estar sendo incorreto perante a Deus. Então, gente, tudo que a gente está falando aqui é questão das escrituras, tá? Tudo que estamos falando é perante a nossa palavra, o nosso Senhor, certo? Nada que é inventado, ele está sendo claro, ele está sendo bem nítido pra gente. Primeiro, é precioso. Segundo, tem que ser nosso estilo de vida. Pode falar, viu, Gi? Pode interromper. Não, estou vendo. Não. Essa parte do estilo de vida é muito importante porque, às vezes, as pessoas questionam muito, né? Eu não vou para a presença de Deus porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de usar isso. E as pessoas têm que compreender que quando a gente está na presença de Deus, alguns hábitos o próprio Espírito Santo de Deus tira do nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente conhece essa palavra e a gente vive aquilo pela nossa fé. Exatamente, porque quando a gente bota a fé mesmo, como a gente falou, no estilo de vida, gente, tudo a gente pensa em agradar a Deus. A gente acorda querendo agradar a Deus, a gente vive querendo agradar a Deus. É automático. O seu vestimento, o seu pensamento perante o mundo vai mudar. Por quê? Porque você coloca primeiro a fé em Deus na sua vida como valor principal. Então, por que não está dando certo? Ai, por que está sendo difícil a minha caminhada com Deus? É falta de fé. Porque quando a gente bota fé na nossa vida perante a tudo que a nós acontecemos, aí tudo fica leve. O fardo é leve, é suave, entendeu? Então a gente tem que colocar como estilo de vida. Tá com problema? Vai orar. Tá com dificuldade? Vai falar com Deus. Não vai falar com fulaninho, com cicraninho. Não vai adiantar, gente. Tem que falar com Deus, porque Ele é que é dono das nossas vidas. Continuando, Gálatas. Gálatas é uma carta feita para as pessoas que moram em Galácias, por isso que se chama Gálatas. Gálatas é um momento, se eu não me engano foi Paulo que escreveu, né? Eu não lembro. Fala que será. É muito interessante esse momento do Gálatas, porque ele é um momento que ele iguala a fé. Como é que a gente vira descendente de Abraão? Em Gálatas ele fala, gente, nós somos descendentes de Abraão através da fé. Ele fala, os verdadeiros descendentes de Abraão são que têm fé. E antes de ele falar isso, ele fala assim, será que quando Deus dá o seu espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não. Não será porque vocês ouvem a mensagem e crê nela? Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente se iguala muito aos mandamentos, né? Eu tenho que não matar, não roubar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo, enfim. A gente iguala muitos mandamentos e, inclusive, até esquece o primeiro, que é amar Deus sobre todas as coisas. E iguala muito as leis jurídicas.
nesse momento de Gálatas, ele fala que não basta a gente só seguir a lei jurídica, a gente tem que seguir a lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e colocar Deus à frente de tudo, né? Então não basta só, às vezes quando eu era adolescente, eu acho que até me considero adolescente, né? 24 anos. Eu pensava assim, eu não matei. Quando eu ia pensar que eu já fui católica, né, na época, e aí eu ficava, eu vou me confessar. Aí eu pensava, eu não matei, eu não roubei, eu honrei pai e mãe. Pronto, né? Não, gente, não é só isso, não. Tem um relacionamento, tem a fé em Cristo, entendeu? Colocar isso à frente de todos nós. Eu até lembro de uma passagem, eu não vou lembrar a passagem específica agora, mas é um momento que um homem muito rico pergunta a Jesus o que ele precisa para ser salvo. Eu não sei se a senhora vai lembrar também no nome da passagem. Eu sei a passagem, mas o versículo. Eu não lembro, o versículo. Ele fala assim, Senhor, tá lá na trilha Jesus fazendo milagres e tudo mais, e aí pergunta, Senhor, o que eu sou salvo, né? Porque eu não mato, eu não roubo, ele começa a falar, a citar os mandamentos. Aí Jesus fala assim, olha, só falta uma coisa para você ser salvo. Você vende tudo que você tem e vem andar comigo. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem andar comigo. E aí o cara fica triste e sai. Porque ele é muito rico. E ele não vê a visão. Mas assim, Jesus ele não está falando para um homem ser pobre. Não é isso. Ele está falando para colocar Jesus à frente. Vocês imaginam? Jesus está voltando. Imagina aí, Jesus voltou. Ele chega para ti e fala, meu filho, larga tudo aí, vamos. Tu não vai não. Eu ia correndo. Então, imagina aquela época, os tantos milagres que ele estava fazendo, apontando as escrituras, sendo o Messias, sendo o nosso Senhor. Então, o rapaz, por mais que ele tenha toda a lei jurídica, na época da lei de Moisés, ele não estava colocando Deus à frente na vida dele. Então, Jesus ele fala exatamente isso. Por isso que ele fala, o que você precisa para ser salvo? O mandamento mais importante, é amar a Deus sobre todas as coisas. E detalhe, com corpo, coração, cabeça, tudo que você tem aí, você tem que amar a Deus. Não é só com coração, não, porque a gente acha que é só... Olha aí, a Bruna falou, é Mateus 19. Mateus 19. Muito bom, gente, esse versículo. Então, a fé tem que ser, segundo ponto, a fé tem que ser o nosso estilo de vida. O terceiro ponto, a fé é nossa vitória. Por quê? Em 1 João, capítulo 5, de 4 a 5, versículo, ele fala, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Aquele que crê que esse Jesus é o Filho de Deus. Olha aí, ele fala nítido. Como é que a gente vence todas as dificuldades, todos os nossos problemas, todos os nossos... Letícia, porque... Muita gente fala assim, Letícia, tendo um momento jovem, e muita gente fala para mim a questão de música, né? Porque eu gosto da música X, porque eu gosto da música Y. Você tem que pensar se essa música vai agradar a Deus. Você tem que pensar se o que você está vestindo, se o que você está fazendo, tudo que você está fazendo vai agradar a Deus. E como é que eu venço essas dificuldades, essas dúvidas? Colocando fé em Jesus Cristo. Né? Então, Jesus, ele faz essa aproximação. Jesus veio para nos aproximar para Deus. Em toda a questão da Trindade. Então, como é que a gente vence o mundo? Com fé em Jesus Cristo. Tá aqui, João, é muito nítido. E detalhe, em Efésios, gente, eu amo Efésios. Por favor, também leia em Efésios. Paulo é muito instruído, é muito maravilhoso. Ele fala que a fé é o nosso escudo. Ela detém as flechas do fogo do maligno. Então, quando a gente tem fé, o mal não vai entrar aqui em casa, não. Não existe maligno, não existe nenhum fogo ruim que vai entrar aqui em casa, porque a fé ela é vitória, ela já vence. Eu tenho fé em Jesus? Já venci. Entendeu? Já venci o mundo, já venci tudo ao meu redor. Por isso que a fé é nossa vitória. Então, ela é preciosa, ela tem que ser o nosso estilo de vida e ela é nossa vitória. Chega a acrescentar sobre a vitória? Não, você estava falando aí sobre as músicas, né? Aí, às vezes, a pessoa diz assim, não, mas não tem problema. Mas como é que você está agradando a Deus se você vai ler uma música que é pejorativa, que deprecia a mulher, deprecia o jovem,
que leva a uma sensualidade que vai fazer com que as pessoas lhe olhem não como um ser humano, mas com algo mais carnal. E às vezes a pessoa acha que não tem problema e vai até para a igreja, diz que acredita em Deus, mas aquilo vai afastando ele do lado do lado espiritual, porque se a gente não se alimenta do espiritual, é como a gente não merendar, almoçar nem jantar num dia. Quando termina aquele dia, a gente vai estar bem fraquinho. Como é que eu vou passar o dia? Não vou ler a palavra, não vou meditar, e quando eu vou escutar uma música, para quem gosta, eu não sou muito musical, mas para quem gosta, aí ao invés de eu ouvir uma música que fale de Deus, que tem uma palavra bonita, eu vou escutar algo que é tudo ao contrário do que Deus diz. Então, é muito importante, principalmente para o jovem, para aquela pessoa que gosta de música, que acompanha as pessoas da atualidade, os artistas, né? Não, então você está dizendo que ninguém pode escutar nada? Não, a gente tem também que saber o que nos aproxima e o que nos afasta da presença de Deus. É muito importante você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas têm que compreender isso. Tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus está nos matando espiritualmente, fazendo com que a gente fique mais distante dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu vou fazer uma prova bem material do que aconteceu na minha vida. Eu acordei, né? E assim, eu gosto de vários tipos de música. E hoje o gospel tá em todos os estilos. Todos os estilos. Então, a gente não pode nem falar em relação a estilo, porque ele tá em todos os estilos. Mas assim, eu gosto muito de música e eu às vezes escuto rock. E aí, de manhã eu acordei e botei adoração. Olha, eu lhe juro, foi exatamente isso que aconteceu. Eu botei uma adoração e aí, quando aconteceu um problema no trabalho, eu não senti. Quando aconteceu uma discussão, eu não senti. Quando aconteceu algum problema familiar, eu não senti. Por quê? Porque eu estava cheia de Deus. Por mais que a música é a questão de equilíbrio, né? Eu gosto de algumas músicas românticas, de rock, dos anos 90, é muito legal. Então, assim, eu faço equilíbrio. Eu vou escutar uma música aqui, mas acabou, e depois eu já tenho que voltar para Deus, porque se eu ficar naquilo ali constantemente... Aí eu fiz o teste, teve outro dia que eu não escutei nenhum louvor. Rapaz... Tudo afetou. Tudo afetou. Menino, não podia ter um estresse, que eu já tava... Ai, meu Deus do céu, tá vendo? Isso aqui foi porque eu não escutei a Gabriela Rocha. Eu devia ter escutado a Gabriela Rocha, gente. Jesus, eu sabia que isso ia acontecer. Então, é a questão, claro, a gente tem que ter o equilíbrio, mas sempre botar Deus à frente. É ter Deus mais, entendeu? É colocar sempre Deus a mais na nossa frente. Por isso que a gente tem que colocar a fé como nosso estilo de vida. Quando a gente bota a fé como nosso estilo de vida, isso é natural. É natural, gente. Quem diria que eu, com 24 anos, tia, de acordo com tudo que eu passei, eu estaria fazendo aqui meu almoço, escutando rádio cristã. Entendeu? Porque... Gente, é natural, é algo natural. Não dá, você não consegue mais. O Espírito Santo é tão forte que ele convence você. Você não consegue mais. Por isso que a fé é a nossa vitória. O quarto ponto, que é o maravilhoso, é a parte mais gostosa da fé. Que a fé, ela nos traz bênção, nos traz milagres, né? A fé, Mateus 9... dos evangelhos na trilha de Jesus, tinha lá 2 cegos foram curados por Jesus. E é muito bom falar da fé quando na trilha de toda a caminhada de Jesus, quando ele vai fazer todos os seus milagres, ele sempre, assim, não sempre, né, mas a grande parte, 90% ele perguntava: você tem fé? Aí a pessoa dizia: tem. Então aconteceu. Você tem fé? Menina, ele dava credibilidade à fé. Porque Jesus, ele é poderoso demais, meu filho. Ele tocava, a pessoa já andava. Ele tinha esse poder. Mas ele não dava credibilidade nele. Ele dava credibilidade na fé que você tinha nele. Então é fantástico. Nesses 2 cegos, é uma passagem muito simples, mas é exatamente que seja feito como vocês creem. Então, às vezes, o problema dessas bênçãos é que a gente quer para hoje. Eu quero ser abençoada hoje, Jesus. Eu não quero ser abençoada amanhã, não. Eu quero ser hoje. A gente não quer esperar os planos de Deus, né? Eu vou falar até o testemunho simples.
aqui em casa ficou sem internet um dia sem internet. Eu já estava ligando, estava sem Wi-Fi. E aí eu estava ligando para consertar o Wi-Fi. Aí caiu tudo. Na mesma hora caiu tudo. Eu dei graças a Deus. Ai, Senhor, glória a Deus que caiu toda a internet. Porque eu já estava ligando para o Wi-Fi, aí o técnico vai vir e vai consertar tudo. Pronto, eu dei graças a Deus porque eu passei o dia sem internet. Falei pro meu trabalho, olha, é o seguinte, me desculpa, eu não vou trabalhar. E aí eu vou ficar sem internet hoje. E eu tava lá glorificando a Deus porque eu tava sem internet, gente. Porque eu sabia que Deus estava no momento dele. O técnico ia vir amanhã, eu ia esperar. Mas para que eu vou puxar meus cabelos? Eu tenho fé. Eu não preciso ficar puxando meus cabelos, ficar feito uma doida por causa de estar sem internet, por causa disso, por causa daquilo. Eu tenho fé. A bênção virá. Então, é muito bom a gente ter fé, porque a gente fica em paz, a gente fica tranquilo quando a gente tem fé. E a gente tem bênção, a gente tem milagres. Tia, quer falar sobre as bênçãos? E é muito importante a gente compreender quando você dá aí um exemplo claro e simples. Muitas vezes, Deus permite que algo aconteça para nos livrar de algo que era um projeto do inimigo para a nossa vida naquele momento ou naquele dia. E a gente questionar e por que isso aconteceu. Eu aprendi na minha caminhada cristã a não, eu até dizer assim, Deus, eu não estou entendendo, não estou bem, mas eu sei que tem um propósito com isso. Quando a gente planeja uma viagem, planeja algo, você planeja uma reforma em casa e algo não deu certo, porque Deus sabia que se aquilo acontecesse naquele momento, o inimigo já tinha algo projetado para nos atingir. A fé é muito isso. Não é acontecer, né? Sempre tudo que a gente quer, na hora que a gente quer. É acontecer tudo que Deus tem projetado para nossas vidas. Que Ele só tem projetado para nossas vidas bênçãos. E as bênçãos nem sempre é o que nós queremos. É o que Ele acha melhor para a nossa vida. É muito importante a gente compreender isso. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, ai, tu serve a Deus e tu adoece, alguém na tua família adoece, tu perde o emprego. A palavra de Deus em nenhum momento diz que nós ficamos ilesos das coisas do mundo, não. Diz que Ele está conosco em todos os momentos. E a fé é isso, eu acreditar que mesmo no momento que eu estou passando uma dificuldade ou financeira, ou familiar, ou amorosa, ou no trabalho, Deus está agindo e Ele está lá cuidando para que tudo aconteça da melhor forma. E isso é fé. É a gente saber que não está entendendo aquele momento. Sua internet caiu naquele dia. Alguma coisa poderia ter vindo para você que não fosse bênção de Deus naquele dia pela internet. E Deus cuidou muito bem para que isso não acontecesse. No outro dia, sua vida correu maravilhosamente bem, porque você tem fé. Não, e outra, a fé, ela pode ser do tamanho de uma semente de mostarda, meu povo. Semente de mostarda é bem pequenininha. Depois pesquisa no Google como é a semente de mostarda. Eu fico só lembrando que é muito linda aquela passagem da mulher hemorrágica, né? Quem não conhece, é muito lindo. Gente, eu sempre gosto de pegar essa passagem e falar que a nossa fé pode ser do tamanho do fiapinho que aquela mulher pegou. Ela correu, foi só para pegar um fiapinho da capa de Jesus. Ela, rapaz, eu vou tocar só aqui na capa que tá correndo no chão. Tá nem que ele fale comigo, só tocar. Eu só quero tocar ali, Ela foi correndo e na frente de todo mundo e tocou na capa e foi curada. E Jesus, ele nem falou assim, toque em mim, meu povo, que vocês vão ser curados. Não, ele estava caminhando. E aí ele sentiu ela tocando nele, na capa dele. Ela nem tocou nele, tocou na capa. E ele sentiu, opa, aí o que está acontecendo? Ela morrendo de vergonha, porque sentiu fé, né? Sentiu fé nisso. Então, a nossa fé, eu sei que nós somos humanos, às vezes a gente questiona, mas não deixe a questão, a dúvida, ser maior do que a sua fé. Porque quando a gente deixa isso acontecer, a gente deixa a dúvida tomar posse de nós, a gente fica perdido. Porque dúvida é dúvida. É perdido. Eu até me lembro uma coisa que um pastor falou, que a Bíblia, ela é um livro de possibilidades. Olha aí, é um livro de possibilidades. Tudo é possível perante a fé, a palavra de Deus.
Tudo é possível. Inclusive, quando não é possível, quando não tem fé. Fé, realmente, meu filho, se você não tem fé, fica difícil. Né? Deus, ele pode até prover algo para você como um testemunho. Mas a fé, ela facilita a sua vida. Então, a fé é uma bênção. E é o melhor, e o quinto passo, que é o maravilhoso, que a fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Aí isso responde muito aquelas pessoas assim, muita gente fala, ah, mas fulano é tão bom, né? O fulano não vai para a igreja, o fulano não faz isso, nem acredita em Deus, é um ateu, mas ele é tão bom, ele faz doações, ele faz... Gente, mas ele não está agradando a Deus, porque ele não tem fé em Deus. Tá aqui, a Bíblia está falando. Por quê? Ele ainda fala, ó, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe. Meu óbvio, né? Se eu vou atrás de Deus, eu tenho que crer que Deus existe. E que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, quanto mais a gente procura a Deus, mais a gente vai ser recompensado. Claro que a gente não precisa, a gente não pode pensar desta forma, né? Eu tô lendo Atos, nessa minha trilha com Deus, estou lendo Atos, e aí uma parte de Atos que eles estão montando a primeira igreja, e tem um momento que acontece até um momento muito forte, que é sobre Ananias e Safira, né? E aí o que eles fazem? Eles agem de má fé. Eles vão vender a casa. Olha, não, eu vou vender aqui minha casa, mas eu não vou dar o dinheiro todo para Deus, não. Eu vou dar só uma partezinha, porque a outra parte aqui... Então, eles estão agindo de má fé. Então, assim, quando a gente age de má fé, a gente tem algo ruim. É óbvio, né? É o resultado, é a consequência. Deus é justo. Então, se você está agindo de má fé, se você está agindo sem fé em Deus, você não vai ter bênção, você não vai ter vitória, você não vai ser precioso para Deus e você não vai agradar a Deus. Gente, tudo isso está escrito na palavra. Claro que exige a nossa atenção, nós temos que parar e ler, né? Por isso que eu estou aqui, a Tia está aqui, para a gente poder facilitar o seu trabalho com a palavra, mas não dependa da gente. Pegue a palavra e vá ler, Não dependem de líderes religiosos, vão ler, porque só a fé, a salvação é individual. Por mais que a gente fale aqui da fé, você tem que parar e orar na sua casa. Você tem que colocar o joelho no chão. Você tem que ter fé em Deus. E outra, você que tem que ter fé. Nós também temos que ter, mas para você agradar a Deus, você que tem que ter. Então, a fé, ó, resumindo, a fé, a gente é aceito, a gente é correto, a gente vive, a gente tem milagre, a gente é descendente de Abraão, a gente se iguala aos apóstolos. Gente, eu só vejo, sinceramente, eu não vejo qual a dificuldade e o problema que a gente pode ter em ter fé em Deus. Vai, tia, fala um pouquinho. Você falou, o exemplo de Ananias e Safira é muito importante para a gente trazer para o nosso dia a dia. Por quê? Primeiro, eles não tinham obrigação de vender os bens e levar. Segundo, eles não tinham a obrigação de dar tudo, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas que Deus é esse que eles levaram e ainda matou? Mas aí você falou uma coisa certa. Ele agiu de má fé. Deus não quer que nós sejamos fiéis a Ele só numa igreja que a gente congrega na frente do pastor ou do padre, se você não é evangélico, do seu líder religioso ou na frente de um líder de um grupo que você faz parte. Deus quer que nós tenhamos essa fé. E que nós sejamos cristãos onde nós estivermos. Porque o que foi que aconteceu com Ananias e Safira? Eles quiseram sair de bonzão. Não, vou mostrar ali que eu sou muito bom, vou dar tudo. E Deus ainda deu a chance. Foi o homem de Deus vai dizer assim, você vendeu por isso mesmo? Foi. Tem certeza que às vezes Deus faz isso, né? Você vai fazer isso mesmo? Você está aqui, longe aí da sua igreja, das pessoas que são do seu convívio cristão, mas você vai usar isso, você vai falar isso, você vai beber isso.
Aí, às vezes, a pessoa diz assim, não, porque ninguém está vendo. Mas o que importa? A gente não tem que fazer as coisas aqui na Terra, porque nenhum homem vai ver ou vai dizer que nós somos bons, que nós somos... Ai, fulano é muito boazinha, porque só anda assim, não fala com fulano. Não, a gente tem que entender que tudo Deus vê, tudo Deus sabe, o nosso coração, o nosso mais íntimo. Aí, outra coisa, você diz assim, quando Jesus curava, ele dizia, né? O cego, o que é que tu queres? Aí o cego diz que eu vejo, né? Então, é assim. E se a gente for lá para o Antigo Testamento, quando Naamã foi curado, né? Que está lá em Reis, Naamã, ele não adorava o Deus de Israel e ele tinha lepra. E quem curou ele foi Deus. E Deus podia, o profeta naquela época, podia dizer assim, fica curado, dizer assim, vai lá no rio, mergulha 7 vezes. Ali, para provar que Deus era Deus, e para quebrar o orgulho de Naamã. Muitas vezes nós somos tão orgulhosos que nós queremos ser mais do que Deus. Não, eu sou muito boa porque eu vou para a igreja, porque eu dou meu dízimo, porque eu dou minha oferta, mas o que Deus pede a gente é além disso tudo. Com o rapaz, o que eles vendem tudo que tu tens. Aí você diz uma coisa assim, até para a gente viver na miséria, não. Porque Deus sabia que no coração dele, ele tinha muito amor ao dinheiro. O material era mais importante do que Deus. E, às vezes, o material nos afasta da presença de Deus. A gente vive mais para trabalhar, a gente não pode ir adorar a Deus num templo religioso que nós escolhemos, que é uma escolha nossa. Não podemos ler a palavra, não podemos tirar um momento para ouvir o que Deus tem a falar nos corações. Então, o amor ao dinheiro fala mais na nossa vida. Aí tem outra passagem de fé que eu acho importante também no Antigo Testamento. Eu sou muito apaixonada pelo Antigo Testamento. É porque ainda não cheguei aí, tia. Eu tenho que terminar o novo, aí depois o antigo. Segunda Crônicas, né? Segunda Crônicas, quando ele diz assim, se o meu povo se humilhar e clamar e pedir, eu atenderei. O que Deus quer de cada um de nós é que nós nos coloquemos na presença de Deus, dele. Que nós temos que pedir. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso, o que cada um que está nos acompanhando precisa. Mas ele quer que a gente diga, oh Deus, hoje eu estou precisando disso. Hoje eu estou me sentindo assim, hoje eu tive um problema na minha casa, com meu filho, com meu irmão, com meu pai, e eu não posso resolver só. Eu só posso resolver se eu entrar com providência. E a humanidade, ela está como Naamã. Quando você lê 1º e 2º Reis, a história de Naamã é muito interessante, porque ele tinha muito poder, que ele era general de guerra, ele vencia muitas guerras, mas ele era soberbo. E Deus olhou para ele, e quando ele foi curado, ele começou a servir o Deus de Israel. Por quê? Porque foi quebrado o orgulho dele. E hoje eu vejo que o nosso orgulho tem que ser quebrado. Eu vejo que esse momento que nós estamos passando de pandemia, Deus está usando para separar o joio do trigo, para quebrar o orgulho de muita gente, para fazer com que a humanidade compreenda que não adianta se ele é rico, não adianta se na igreja ele tem um cargo lá em cima. Não, Deus usa quem ele quer. E quem dá oportunidade para ele usar. Ele lhe usa porque você está buscando. Ele usa cada um que busca a presença dele na sua vida através do conhecimento dessa palavra. E é algo que eu digo para todo mundo que eu falo de Deus. Eu não posso chegar para você, você não pode chegar para mim, nós não podemos chegar para ninguém e dizer assim, vá servir a Deus porque Deus é bom. Nós podemos? Não. Só quem pode dizer é a Bíblia Sagrada. Porque é ela que nos diz que Deus é bom. É ela que nos mostra, através de tudo que você já disse, que se a gente fosse falar, a gente ficaria até amanhã só falando como Deus é bom. Cada livro, e o mais incrível, essa palavra ela foi escrita numa diferença de tempo de mais de 2000 anos. Vários homens inspirados por Deus, mas ela não deixa um fio solto. Ela é toda ligada porque ela é espiritual. E ela nos mostra hoje a importância de termos fé. Nós tendo fé, nada nos faltará. Mas às vezes o que a gente acha que a gente precisa não é o que Deus tem para nossas vidas. A gente tem que compreender isso. A gente tem que compreender quando a gente tem fé em Deus, a gente não pode dizer a Ele, Deus, por que tu me mandou para o sul se eu queria ir para o norte? Porque Ele queria que eu fosse para o sul. Se eu fosse falar da Bíblia, eu tenho inteira paixão pela palavra de Deus.
do que Deus tem feito na minha vida, do que Ele tem feito na minha família. Se eu fosse fazer uma live só de testemunho do que Deus fez, porque às vezes a pessoa acha que milagre de Deus é só uma coisa muito grande, mas às vezes uma coisa pequena do seu dia a dia, você acordar e agradecer por mais um dia já é um milagre de Deus em nossas vidas. Pode continuar. Não, eu até, como você falou, a gente está aqui hoje nessa live. Você ter acordado e vivido hoje na sua vida é um milagre. Quando eu vejo algumas mortes que estão acontecendo, eu fico só pensando. Porque assim, quem é cristão não tem medo da morte. Não tem medo. Por que a gente vai ter medo da morte? Porque se a gente morrer, a gente tá buscando a salvação. Eu quero ir pro céu. Eu o quê? Vou ver Jesus maravilhoso, abraçar ele, tocar nele. Eu vou amar. Sei que não é o meu momento, eu não vou me matar para isso, Deus me livre. Mas nós cristãos não temos medo da morte. Então, assim, quando a gente vê uma morte, o meu pensamento cristão hoje, eu fico só pensando, poxa, graças a Deus eu estou aqui para poder adorar mais ao Senhor, para eu poder ter mais fé ao Senhor e poder ajudar pessoas a ter fé também. Porque eu fico pensando assim, eu até mandei, quando aconteceu uma tragédia assim, aqui perto do meu prédio, um rapaz morreu, assim, eu até postei no meu grupo de trabalho, gente, nós todos estarmos aqui, mostrando que Deus é misericordioso, para você ter ainda dar tempo de olhar a palavra de Deus. Ele está dando tempo de você poder ainda buscar Deus, viu? Você acordou aí hoje, está assistindo aqui com a gente, pois olha, Deus está sendo misericordioso agora, Ele está lhe dando uma vida, está lhe dando um discernimento aqui de poder você buscar a palavra. E hoje com a internet, a gente tem Bíblia para todo mundo, gente. Eu não tinha Bíblia aqui em casa. Eu baixei a Bíblia online e comecei a ler, sabe? O Espírito Santo tocou em mim e eu comecei a ler, sabe? Foi uma coisa assim, natural. E sabe como foi que eu comecei a ter fé? Na curiosidade de um rapaz cristão, um colega de trabalho. Ele era altamente calmo, ele era altamente sã, ele sempre me aconselhava nas dificuldades do trabalho. E eu via, como é que um rapaz desse, numa muvuca dessa, no trabalho, nessa loucura, ele é tão calmo? E ele me chamou para ir para a igreja. Eu fiquei curiosa com a fé dele. Então é isso que a gente tem que transmitir. A gente não pode obrigar ninguém a ter fé. Como é que a gente transmite a fé? Mostrando que tem fé. E mostrando como é que a gente tem fé. É trazendo essa curiosidade da fé, pelas obras que Tiago fala, que Atos fala, que toda a palavra fala. As nossas obras vão gerar curiosidade nas pessoas e vão querer saber que Deus é esse. Muita gente vem falar comigo no direct, porque é uma evolução na minha vida eu estar sendo um cristão e fazendo essa live. Eu também, a gente pode marcar o dia de testemunho. Vamos marcar mesmo, é muita coisa importante. Muita coisa, né? Algumas pessoas falam assim, Letícia, qual a sua religião? Como é isso? Eu falo assim, meu povo, vá ler João. Eu só digo isso. Você quer entender o que eu estou passando? Vá começar a ler João. Porque João, eu sempre digo o primeiro a ler João, porque João é maravilhoso. João é o que estava grudado com Jesus em todo canto. Todo canto João estava lá. E aí eu sempre, vá ler João e depois a gente conversa. E aí você vai começar a entender porque é natural. Quando você começa a ler a palavra de Deus, é natural o Espírito Santo vir falar com você. Eu não sabia orar, eu não entendia nada, linguagem TLH, NVI, o que é isso. Eu até hoje também não entendo algumas coisas, mas é só a palavra, gente, a palavra de Deus que está no online. O tempo que a gente passa no Instagram, o tempo que a gente perde. Eu até estou assistindo uma série bacana aí, e na série comentava assim, o rapaz perguntava assim, você não foi à igreja, a mãe do rapaz, né? O rapaz não estava ocupado. Aí ela olhou para ele e falou assim, ocupado para ser salvo? Aí eu fiquei, nossa, vale a pena pensar isso aí. Nós estamos tão ocupados para sermos salvos perante a Deus, perante a nossa fé. Nós estamos tão ocupados. Gente, a fé é algo que você, para fazer uma oração, não precisa fazer um ritual complexo, não. É você parar os 5 minutinhos, baixar a cabeça e orar. E hoje em dia, eu não tenho tempo para ler. Bota o audiolivro, porque tem audiolivro de Bíblia. Sabe que eu vou dormir escutando... Olha, eu vou dormir escutando Gênesis, que tem no YouTube. A senhora já viu? Que é não, vou procurar, porque Gênesis como é o nome dele? Maravilhoso. É um rapaz que ele tem uma voz assim, bem... Ele fica lendo Gênesis, é maravilhoso. Depois eu mando para a senhora... Tá aí, eu vou dormir escutando. Qual é a dificuldade nisso? A gente escutar a palavra de Deus quando vai dormir? Porque às vezes a gente fica sem sono. Bota lá para escutar o áudio de Gênesis, o livro que você estiver afim, e vai escutar, porque tem no YouTube.
Então, a gente provê dessas ferramentas tecnológicas para o bem do Senhor. Porque eu acredito que Deus tenha mandado tudo isso sim. Só que a forma de como a gente usa isso é que pode estar correndo problema. Então, vamos usar o YouTube, o Instagram. Eu deixei de seguir um monte de coisa quando eu virei cristã. Não vou deixar de seguir isso aqui. Botei lá, cristã. Aí comecei a seguir tudo que era de Deus, eu segui tudo que é de Deus. Eu quero só um negócio de Deus na minha casa. E comecei a seguir, meu YouTube é todo de Deus. Tudo isso é uma reformulação, né, da minha vida, é colocando a fé como estilo de vida. Agora, claro, você tem que dar o primeiro passo. Quando Adão e Eva teve o pecado, deu livre-arbítrio, então você tem que escolher. Mas, claro, né, a porta é estreita. Porque se fosse fácil, todo mundo seria cristão. Todo mundo. Jesus Cristo não teria sido crucificado, gente, se fosse tudo fácil. Ele se crucificou exatamente por quê? Para a gente se aproximar de Deus. Porque eu até me lembro, não lembro de onde foi que eu vi, mas no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre nós. E com Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Essa é a diferença, né, do antigo para o novo. Consolador aqui na Terra, né? Exatamente. Cristo foi trazendo a sua segunda vinda, na vinda gloriosa, e o Consolador, que é o Espírito Santo, ficou aqui. Então, ele só chega a nós se nós permitirmos. Exatamente. Jesus Cristo trouxe o Espírito Santo para dentro de nós, porque antes de Jesus vir, ele estava sobre nós. Os profetas vinham e tentavam, né, trazer Deus ali naquela terra, mas era muito difícil. Então, assim, o que Deus pensou? Rapaz, eu tenho que mandar meu filho, porque o negócio tá difícil. Mandou Jesus para todo mundo para ser crucificado e perdoar os nossos pecados, e assim a gente receber o Espírito Santo. Olha que bênção! Deus nos deu fé, aí deu o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo, né? Que está, se eu não me engano, em Efésios. Maravilhoso a gente conhecer os frutos. Eu fico vendo também muita questão de coach, porque eu gosto da ideia de coach também, e fala muito sobre a questão, né, do autoestima, e a gente vê muito por aí a questão das competências na nossa vida. Quais são as competências na nossa vida? É ser paciente, é ser alegre, é ser feliz, é ser amoroso. Aí quando você vai olhando as competências positivas na nossa vida, é o quê? São os frutos do Espírito Santo. O amor ao próximo, a alegria. Exatamente. Tudo que é positivo na nossa vida são frutos do Espírito Santo. Tudo aquilo que nos aproxima de Deus, que nos faz olhar o próximo como a nós mesmos, são os frutos do Espírito. E às vezes a pessoa acha que é uma coisa tão distante, né? Não, só quem consegue, quem é altamente religioso, não. É quem é altamente na presença de Deus. Que Deus quer que nós é tudo isso. Estar na presença dele. Efésios, ele até fala, né? Somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé é dada por Deus, é uma dádiva de Deus. Então, a fé, Deus nos trouxe a fé e somos salvos pela graça. Mas para eu ter graça, eu tenho que ter fé. Gente, tudo é fé, tudo é meio da fé. E por fim, Hebreus também fala muito de fé, Hebreus 11, capítulo 1. A fé nos mostra, olha a tradução de fé, a fé nos mostra a realidade daquilo que esperamos. Elas nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, exatamente isso. No mundo, a gente aprende a ter fé com a questão de que a gente vê. É tudo que a gente vê. No mundo, as coisas mundanas, a gente só tem fé quando vê. Eu só acredito vendo. Já na fé cristã, a fé espiritual é algo que nós não vemos na nossa realidade. Vemos na realidade de Cristo, né? Então, é quando a gente vê a perspectiva de Deus. Então, é essa diferença entre a fé cristã e a fé do mundo. A fé do mundo, não, tem que ver para crer. Mas a nossa fé não é assim. A nossa fé a gente tem que sentir. A gente tem que crer em Deus para poder acontecer. É o contrário. É muito, muito importante a gente ter essa visão de fé e levar para as pessoas compreenderem essa importância de estarmos na presença de Deus. Eu estou fazendo um estudo de Salmos e Salmo 18, o salmista, ele fala muito da importância de confiar em Deus. Mesmo no momento de aflição, da gente louvar e adorar esse Deus que cuida de cada um de nós. Como é que ele cuida? Ele cuida nos dando livramento, ele cuida direcionando nossa vida, ele cuida não nos deixando faltar nada. E tem pessoas que passam por momentos difíceis? Tem.
Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Ele está aqui e existe essa guerra espiritual constante. E nós que temos fé, nós fazemos parte do exército de Deus, que lutamos contra essa parte aqui na Terra. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas. O Espírito Santo age na sua vida. Coisas que a gente tinha como muito importante, hoje você sabe que não tem mais importância. Eu ontem estava conversando com uma amiga, e você falando aí, eu lembrando. Há 3 meses atrás, ou 3 meses e pouco, já está com mais de 3 meses de quarentena, né? Não vai fazer agora, tá com né? 90 dias. 90 dias, a gente ia para a igreja muitas vezes, os templos, em alguns dias quase vazios, porque as pessoas estavam, como você já falou aí, né? Muito ocupadas, cansadas, e hoje faz 90 dias que elas não podem ir para templo de alvenaria, para prédio, adorar a Deus. E eu já ouvi de muitas pessoas que muitas vezes dizia que estava muito cansado para ir adorar a Deus no templo. Meu Deus, a igreja não vai abrir. Por que a igreja não vai abrir? Aí, na minha visão de fé, porque Deus está nos mostrando quem é realmente importante em nossas vidas. Quantas vezes a gente chegava numa igreja, quem é evangélico no meio da semana, igrejas pequenas, com quase ninguém, porque as pessoas estavam cansadas. Ou quem é católico, quem vai para qualquer adorar a Deus na sua denominação, quantas vezes? E hoje, as pessoas, como é que eu vou viver? Então, o mundo, ele tem a oportunidade de ter uma visão diferente. Eu só vou adorar a Deus na igreja quando der, quando a minha roupa estiver lavada, quando a atividade do meu filho estiver feita, quando eu não. A gente tem que adorar a Deus, quando a gente está cansado mesmo, quando a gente tem um tanque de roupa para lavar, uma pia de louça para lavar, aí a gente vai, adora, diz aquele Deus que a gente ama, e em casa a gente vai fazendo as coisas. E Deus está nos mostrando. Eita, vai terminar, ó. Fala aí alguma coisa que o Instagram só nos dá 23 segundos. Agradecer a todos os amigos, né? E nós vamos continuar outro dia. Vamos sim, tia. Foi ótimo. Graças a Deus. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e de todos que nos acompanhou nessa noite. Vamos marcar outro, viu? Amém. Amém.